Xavier. Já deu para entender, né? Vocês entraram no jogo oitavo ano. Bora! Então, nosso primeiro capítulo a ser discutido nesse projeto Sala Invertida vai tratar exatamente, um pouco na verdade, porque depois nós vamos esclarecer bem mais em outro capítulo. Mas vamos tratar um pouco do nosso símbolo, do nosso mártir, do nosso herói, Tiradentes. Mas como assim? Vamos tratar um pouco das ideias iluministas. Lembra das ideias iluministas? Vou citar aqui alguns autores, vocês vão se lembrar. Lembra de Jean-Jacques Rousseau? Lembra de Voltaire? Posso não concordar com nenhuma palavra do que disse, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Lembra de Montesquieu? Montesquieu que dizia que todo homem no poder tende a abusar dele. Então é preciso dividir o poder, a divisão tripartite montesquiana, lembra? Executivo, legislativo e judiciário. Então vocês já estão craques no iluminismo. Sabe o que nós vamos tratar hoje? Vamos tratar exatamente de como o iluminismo chegou na América. Como o iluminismo, mais especificamente, chegou no Brasil. E vamos tratar de 2 episódios. Quais são esses 2 episódios? Então, já acabei citando um na minha entrada. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, né? E a Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates. Bora lá? Então, basta que nós façamos aqui uma ligação um pouco das ideias iluministas, que nós já estudamos em capítulos anteriores, e aquilo que estava acontecendo no Brasil no século XVIII. No século XVIII? Sim, no século XVIII. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira acontece em 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa que nós acabamos de estudar. E a Conjuração Baiana ela acontece um pouco depois, em 1798. Vamos pensar uma questão importante aqui? É interessante pensar, poxa, se a Inconfidência Mineira aconteceu no mesmo ano da Revolução Francesa, será que as ideias da Revolução Francesa influenciaram também o nosso movimento aqui em Minas? Olha, com certeza não. Não daria tempo para que essas ideias chegassem aqui de maneira tão forte. Mas então como que as ideias iluministas chegaram até Minas para que nós pudéssemos nos inspirar nelas para poder fazer a Inconfidência Mineira? Eu respondo. Anos antes, 1776, nós tivemos a independência das 13 colônias inglesas. Isso, a independência dos Estados Unidos. E são essas ideias tão próximas de nós, logo ali na América do Norte, que chegaram influenciando os nossos heróis inconfidentes. O nosso herói Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Não é? Ele então está recebendo essa influência a partir das ações feitas nos Estados Unidos. Lembra que nós estudamos no capítulo de Iluminismo que era muito difícil que as pessoas comuns, os populares, tivessem acesso às ideias iluministas. Era mais a elite, não é? Exatamente por aí que nós temos que começar o nosso raciocínio, não é? Vamos pensar um pouco então sobre como essas ideias podem ter chegado até aqui. Como elas podem ter influenciado os nossos movimentos. Bora lá? Bom, se nós ficarmos atentos aqui à nossa tela, nós vamos verificar que no Brasil, no século XVIII, nós tínhamos a elite se direcionando para a Europa, para efetivar os seus estudos. Legal? Então eles iam para onde? Eles iam geralmente para Coimbra, para poder estudar Direito, ou iam para Paris, para poder estudar Medicina. Legal. Você está acompanhando com o seu material? É super interessante você acompanhar com os slides que eu estou te enviando junto com esse vídeo e também com o material do nosso sistema positivo, o livro didático integrado. Não é? Abre aí no capítulo e vá acompanhando junto. Estude quantas vezes você quiser, porque é essa a ideia da sala invertida. Lembra? Vocês vão estudar nas suas casas, com seus pais, com seus amigos, podem ver quantas vezes for necessário. Vamos aprender de todas as formas possíveis e vamos dinamizar a nossa aula, porque vocês já vão ter chegado na aula sobre esse tema preparados, porque já assistiram esses vídeos diversas vezes. Bora lá? Então, no livro de vocês
podem acompanhar lá exatamente essa informação, não é? Ou seja, no Brasil, no século XVIII, nós não tínhamos universidades. Então aqueles que queriam estudar, não é, essas ideias, fazer uma universidade, fazer direito, fazer medicina, tinha que ir para a Europa. Então só a elite tinha contato com essas ideias europeias. Mas aí eles voltavam e traziam essas ideias iluministas. E assim, essas ideias se espalhavam pelo Brasil e chegavam então a influenciar os movimentos, como por exemplo, a Inconfidência Mineira. Perfeito? Bom, destinos então dos filhos das elites eram esses. Nós só temos a nossa primeira instituição de ensino superior no Brasil em 1808, uma data super importante da nossa história, porque é o primeiro momento que nós teremos o nosso rei, que até então governava Leimar, governava de Portugal, ele vem para o Brasil. Sim, 1808 é o ano de transferência da corte para o Brasil. Não é? Vem a corte, vem a família real, não é? E aí nós vamos ter exatamente a fundação da nossa primeira instituição de ensino superior no Brasil. E aí vamos lembrar algo que eu falei agora há pouco. O nosso exemplo de ação, primeiramente, para poder fazer a Inconfidência Mineira, vinha exatamente do exemplo dado pelas 13 colônias americanas. É a informação que eu trago aqui agora, ou seja, um exemplo para as nossas ações e para a aplicação do iluminismo foi exatamente nos inspirar em uma ação já ocorrida então anteriormente, anos antes, 1776, para poder então nos inspirar, pois ali deu super certo, não é? Ou seja, os colonos se utilizaram das ideias iluministas, mais especificamente nos Estados Unidos, já adiantando um pouco para nós vamos discutir isso a posteriori, não é? Mas adiantando um pouquinho para nós, nos Estados Unidos eles se inspiraram principalmente em John Locke. Lembra do John Locke? John Locke nós falamos exatamente em sala sobre sendo aquele que sugere todo o povo oprimido tem direito a resistir contra o governo opressor. Lembra? Exatamente nessa frase, exatamente nesse contexto, no pensamento de John Locke, que nós vamos ter o processo de independência dos Estados Unidos ocorrendo. Legal? Bom, então já sabemos a nossa influência, né? Sabemos que era lá na Europa então que ficavam conhecendo as ideias iluministas, não é? E agora nós podemos pensar exatamente e de maneira mais detalhada essas manifestações iluministas no Brasil, ou seja, a Inconfidência Mineira, também podendo ser chamada de Conjuração Baiana, de 1789, lembra? Mesmo ano da Revolução Francesa, e a Conjuração Baiana, também podendo ser chamada de Revolta dos Alfaiates, de 1798. Lembra, né, amigos? Lembra que na nossa história nós não temos que ficar presos especificamente a datas, a nomes, não é esse o nosso interesse. Vamos pensar no contexto, vamos entender o que estava acontecendo, não é? Vamos utilizar essas informações como ferramentas para que nós possamos entender o hoje e assim possamos construir o futuro. Lembra desses raciocínios que nós fizemos nas nossas primeiras aulas? Legal? Por que eu estou chamando atenção para isso? Olha, não fica então se matando, né? Não fica então aí pensando, né, em ficar decorando essas datas, decorando esses nomes. Não é a ideia, não é? Mas olha, uma dica, ajuda, não é? Bom, enfim, Conjuração Mineira acontece então, claro, na Capitania de Minas Gerais. Capitania de Minas Gerais, que nessa época tinha por volta de 300 mil habitantes, não é? Nós estamos falando de 1789. Então, em 1789, nós já tivemos aí, né, praticamente quase um século de ouro, não é? E a Capitania de Minas, ela tinha atraído muito, exatamente por causa do ouro, né, a corrida pelo ouro, né, quando ele foi encontrado lá no final do século XVII, no início do século XVIII. Muitas pessoas se deslocaram, por exemplo, de Portugal para o Brasil, né? Se faz em média que mais ou menos 40% da população lusitana se deslocou para cá, assim como, né, houve uma mudança do eixo econômico, porque antes do ouro era o açúcar, não é? Lembra disso? Lá vocês estudaram no ano passado, né? No 7º ano. Então, você também tem um deslocamento regional, ou seja, as pessoas vão sair também da área do Nordeste, né, onde tinha maior produção de açúcar, para também vir
para a região centro-sul, para a região de Minas, principalmente. Então nós já teremos, e é algo interessante para a gente poder fazer aqui uma ligação com a geografia, nós já teremos já no início do século XVIII essa região se configurando como sendo aquela mais populosa e mais povoada do Brasil, uma área muito dinâmica, né? Afinal de contas, não havia ouro para todo mundo, concorda comigo? Então as pessoas vão ter que criar novas profissões, novas atividades, perfeito? Bom, dentro disso então, dentro desse número de habitantes bastante significativo, né, nós podemos pensar que entre esses 300 mil se destacavam mineiros, comerciantes, profissionais liberais, escravos, trabalhadores livres. Olha um raciocínio que é super interessante para a gente poder construir. Não é? A sociedade do ouro, ela precisa menos do escravo, mas ela tem um número maior de escravos. Nós vamos pensar isso em sala de aula, mas já coloco aí a questão para vocês construírem. Ou seja, na sociedade do ouro, nós necessitamos menos de escravos, mas temos um número cada vez maior de escravos no Brasil. Pensa nisso. Bom, histórico de revoltas em Minas. Minas já tinha presenciado algumas revoltas que nós chamamos revoltas nativistas. Não é? Já em Confidência Mineira, ela é uma revolta separatista. Qual que é a diferença? Revolta nativista ela não tinha a intenção de separação, né? Ela tinha reivindicações muito específicas, né? Já as revoltas separatistas, como por exemplo em Confidência Mineira e Conjuração Baiana, que nós estamos tratando nesse capítulo especificamente, elas já tinham a intenção de emancipação, de separação, de independência, não é? Mas quais foram então essas revoltas nativistas que ocorreram antes da Inconfidência Mineira? Em 1707 a 1709, nós tivemos a Guerra dos Emboabas. Palavra interessante, né? Se lembra do ano passado? Os emboabas é uma palavra tupi, não é? Que exatamente faz referência ao forasteiro, né? Que chegava com botas, e por isso emboabas quer dizer aves de pés emplumados. Exatamente fazendo referência às botas dos forasteiros. Os forasteiros chegavam, e claro, as minas, né, já tinham sido conquistadas, já tinham sido descobertas, né, pelos paulistas, sim, os bandeirantes. Então acaba havendo uma disputa entre os emboabas e os paulistas. Né? Lembrou agora? Lembrou do ano passado? Então a outra revolta é a revolta de Vila Rica. Revolta de Vila Rica, né, ela já vai envolver uma reclamação existente devido ao fato de que nós temos a instauração, a implementação, a instalação de uma casa de fundição em Minas, né, que transformaria o ouro que até então era em pó em barra. Para melhorar o controle, essas barras seriam quintadas, ou seja, seria marcado o imposto, o quinto, né? Essas barras seriam seladas, né, com o selo da coroa e numeradas, totalmente controladas. A ideia era combater exatamente qualquer possibilidade de contrabando. E aí nós tivemos uma revolta exatamente também, em parte, grande parte dos mineradores de Minas reclamando sobre isso. Legal? Bom, todos os impostos pagos eram direcionados à coroa. Poxa, isso gerava uma revolta tremenda, né? Todos os impostos pagos eram destinados à coroa. Ou seja, você se sente incomodado. Hoje ainda nós nos sentimos assim, não é? Ou seja, nós queremos saber para onde os impostos são empregados. E aqui nós temos uma época onde os impostos eram empregados na sustentação, na manutenção dos privilégios da corte. Então isso já gera certa revolta, ou seja, a empregabilidade daquilo que eu estou pagando, né? Por que eu estou pagando, não é simplesmente isso. E isso gera revolta. E tem a ver exatamente com esses impostos cobrados de maneira exorbitante, que nós teremos então a revolta que nós chamamos de Inconfidência Mineira. Legal? Tem a ver com os impostos. Bom, controle rígido da coroa em relação à nossa região, aqui em Minas. Não é? Intendência das Minas controlava tudo relacionado à região das Minas e ela só tinha que prestar contas ao rei, diretamente à coroa. Tínhamos também a intendência
atualmente rege, né? O que quer dizer isso? Ou seja, 100% era o rei, não é? Quem fazia essa extração, controlava essa extração. Crise aurífera, intensificação da fiscalização. Há aqui uma certa contradição, não é? Que vai se tornar uma reclamação, não é? Dos mineiros. E qual é essa reclamação? Poxa, você tem uma crise aurífera, isso quer dizer o ouro já está acabando, está cessando, né? Claro, aquele ouro de época, né? Está cessando a técnica, a tecnologia empregada na época já não era mais suficiente para continuar extraindo de maneira mais profunda. Lembra que no início era aquele ouro de aluvião encontrado às margens dos rios de maneira muito fácil pelo brilho, né? Pela faísca, né? E esse ouro está acabando, essas minas estão se esgotando. Desproporcionalmente os impostos estão aumentando, porque o que o rei pensa lá de Portugal? Ele pensa, poxa, está diminuindo a minha arrecadação porque está diminuindo a quantidade de ouro, então vou aumentar os impostos. Só que as pessoas agora, com a escassez do ouro, não tem como pagar esses impostos. Entendeu a contradição? Ou seja, o quadro geral é um quadro de impostos, onde você está sentindo que sustenta privilégios da corte e lembra. Aí vem a influência iluminista, que os iluministas faziam crítica exatamente a esses privilégios, eles eram contra o regime absolutista, contra essa centralização excessiva de poder. Então a gente já vê exatamente quando você começa a questionar sobre como seus impostos estão sendo empregados, você já começa a questionar exatamente a partir de uma influência iluminista. Concorda comigo? Bom, dentro disso você ainda tem um quadro de rigidez total de controle, intendência das minas, intendência dos diamantes, e junto com isso um aumento de impostos, não é? Isso gera uma revolta realmente, dá para entender um pouco. Bom, Alvará de 1785, proibição de manufaturas na região das minas. Dona Maria I, sim, aquela que então é conhecida aqui como a louca, lá em Portugal ela é conhecida como a Piá, né? Piedosa, né? Muito religiosa e tal. Aqui era louca, ela era considerada louca exatamente porque nos últimos anos de vida ela desenvolveu esquizofrenia, né? Era essa a questão, por isso a denominação que deram a ela, né? Mas Dona Maria, lá em 1785, exatamente já passando por uma crise aurífera, ela queria resgatar a dependência que o Brasil tinha, porque o Brasil tinha se dinamizado muito com o ouro, né? Surgiram novas profissões que não precisavam tanto dos escravos, surgiram novos setores, mercado consumidor, e o Brasil também começou a fazer manufaturas, né? Ou seja, começou a produzir aqui o que antes tinha que comprar de Portugal. E a Dona Maria queria exatamente que o Brasil voltasse a depender de Portugal. Dessa maneira, ela fez o alvará, chamado Alvará de 1785. O Alvará de 1785 proibia manufaturas no Brasil. Vamos ligar os pontos? Ou seja, você tem uma crise aurífera, as pessoas já não estão tendo como pagar seus impostos, e Dona Maria I, em 1785, 4 anos antes da nossa Inconfidência, ela tinha uma das grandes possibilidades de arrecadação e de geração exatamente da renda para poder pagar esses impostos. A situação vai piorar muito e vai gerar revolta. Por quê? Porque a partir daqui ela vai começar a cobrar impostos atrasados que vão se acumulando porque as pessoas não têm como pagar até 1789. E aí a coisa vai explodir, a coisa vai chegar no seu limite. Bom, 1788, um ano antes, chegada do Visconde de Barbacena. Esse não dá para esquecer. Visconde de Barbacena. Visconde de Barbacena veio fazer o quê? Ele veio cobrar os impostos atrasados. Ele veio decretar a chamada derrama, não é? Que é exatamente o dia da cobrança dos impostos atrasados, que era uma revolta, não é? Um dia, onde você tinha essa cobrança de impostos atrasados e que gerava revolta devido à violência empregada, né? As casas eram marcadas, invadidas, todo mundo tinha temor, né? Pela derrama. Bom, objetivo, fazer então a cobrança e garantir a arrecadação das 100 arrobas anuais. Sim, as pessoas tinham que pagar 100 arrobas anuais, o equivalente a 1.500 quilos em ouro. Peraí, o ouro está acabando, e como é que eu vou pagar isso? Meu Deus, como eu vou pagar isso? Exatamente.
Exatamente é essa a questão que vai fazer com que os inconfidentes comecem a, então, tramar contra a derrama, contra o dia da cobrança de impostos que era violenta. Esses homens estão com a coragem para poder encarar a corte e dizer o quanto isso é injusto. Eles estão então se reunindo, fazendo reuniões secretas, claro, se fossem descobertos seriam punidos, e tramando para que pudessem agir no dia da derrama, mas não contavam com uma traição. Bom, em Confidência Mineira, então, os nossos destaques, e aí eu vou destacar especificamente o Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, que era o principal comandante militar da Capitania das Minas Gerais, teve um grande destaque, possuía a casa onde ocorreu a maior parte das reuniões, e quase ninguém destaca isso, né? É super interessante pensar sobre isso, né? Como é que é uma ação feita a partir de reuniões que aconteciam na casa dele, por isso eu estou destacando o nome dele, não é? Além dele, nós temos Tomás Antônio Gonzaga, né? Nós temos Cláudio Manuel da Costa, poeta e advogado, nós temos Joaquim Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, exatamente esse será o traidor. É ele quem vai trair os inconfidentes e vai contar tudo o que eles estavam fazendo em troca do perdão das suas dívidas. Traidor! Exatamente. É ele quem vai trair. Olha só, dois nomes de destaque na Inconfidência Mineira, hein? Os dois, Joaquim. Joaquim Silvério dos Reis, o traidor. Joaquim José da Silva Xavier, o nosso herói. Bom, Joaquim José da Silva Xavier, então, o principal propagandista das ideias emancipacionistas. Olha, especulam que tenha acontecido da seguinte maneira. O Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, tinha, em uma viagem, feito exatamente a propaganda daquilo que eles iriam fazer com as pessoas certas, e uma das pessoas que ele teria falado seria exatamente o Joaquim Silvério dos Reis. E ele, então, sabendo como tudo ocorreria no dia da derrama, acaba contando, então, e oferecendo as informações em troca do perdão das suas dívidas. Não é? Olha só que traição. Bom, o objetivo, então, dos inconfidentes. Aqui os objetivos dos inconfidentes. A ideia era criar uma comunidade de estados independentes na região de Minas Gerais. Ou seja, preste atenção. Primeiro, fazer a independência de Minas. Primeiro, fazer a independência de Minas em relação ao governo opressor lusitano. Depois, eles pensam também em proclamar a República, não à toa em Confidência, o nosso Tiradentes, né, que participou e líder da Inconfidência, e a Inconfidência serve de referência exatamente para que depois o Tiradentes seja considerado o nosso mártir, o nosso herói da República. Porque defendeu a República? Não somente defendeu a República, ele ofereceu a sua vida pela República. Perfeito? Olha só que importante. É importante nesse momento nós lembrarmos dos nossos heróis verdadeiros. Aqueles que, como nós dissemos no dia específico da nossa hora cívica sobre Tiradentes, nós falamos que verteram sangue pela nossa pátria. Não é? Tiradentes fez isso. Bom, fim do monopólio sobre os diamantes, ou seja, eles não querem mais aquela questão régia, ou seja, só o rei pode explorar os diamantes. Não, eles querem o fim disso, né? Para exatamente dar condições para o pagamento desse imposto, para a dinamização da sociedade. Eles queriam um rei, influenciados pelo iluminismo, eles queriam um rei que representasse a população, que verificasse as necessidades da população e então agisse nesse sentido, e não simplesmente oprimisse, como estava acontecendo, a população. Perfeito? Cancelamento das dívidas dos mineiros, queriam o cancelamento das dívidas deles, né? Assim como o Joaquim Silvério dos Reis também queria, e por isso traiu todo mundo, danado. Criação de uma universidade em Vila Rica. Tem coisa mais iluminista do que defender a criação de uma universidade em Vila Rica? Não é? Lembra que os iluministas defendiam a razão, defendiam a racionalidade, né? Defendiam então uma proposta voltada exatamente para a valorização do pensamento. Lembra de Diderot e D'Alembert, a enciclopédia, não é? Lembra da associação entre conhecimento e felicidade que nós discutimos em sala? Exato. Bom, em Confidência Mineira ainda as ocorrências então. Nós temos então a traição do Joaquim Silvério dos Reis, temos o cancelamento, olha, esse é um ponto importante,
a derrama não vai chegar a acontecer. Assim que ficam sabendo das informações, eles cancelam a derrama, partem para poder capturar os envolvidos e julgá-los. Então nós teremos a investigação e a prisão, 3 anos de interrogatórios, sentenças de Dona Maria I. Primeiro, todos serão condenados à morte. No final, as sentenças foram modificadas e apenas uma foi mantida, exatamente a de Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Ele foi mantido não somente para uma execução e para a morte, mas a morte deveria ser exemplar, deveria ser enforcado, deveria ser esquartejado, seus despojos, seus pedaços deveriam ser espalhados pela província, pela estrada até o rio, expostos até apodrecer. Uma vez apodrecidos, deveriam ser enterrados e o terreno salgado, para que nunca mais ninguém fizesse algo contra a coroa. Está vendo? Uma morte deveria ser exemplar, ou seja, servir de exemplo, para que ninguém mais agisse como ele, com tanta coragem contra o governo opressor. Isso sempre inspirado pelas ideias iluministas. Bom, condenação exemplar de Tiradentes em 1792, não é? E você já sabe o dia, ou não? Nem vou. Não é possível. Dia 21 de abril. Não é? Por favor, Itaúana. Bora lá. Bom, temos então a conjuração baiana agora, para a gente poder terminar o nosso raciocínio desse capítulo. A conjuração baiana, então, ela acontece anos depois, 1798. Ela sim, nós já podemos dizer que ela tem influência da Revolução Francesa. Ela continua tendo influência da independência dos Estados Unidos, tem influência da Revolução Francesa, tem influência das ideias iluministas, mas tem uma influência aqui que é importante, hein? A influência da movimentação e da independência no Haiti, quando os escravos lá no Haiti tomaram o poder, não é? Isso vai influenciar exatamente os escravos aqui, para verificarem que isso era possível, que podiam agir também e conseguir o mesmo. Então nós teremos uma união de classes sociais diferentes, não é? Elite, populares. A conjuração baiana ela tem essa marca, essa participação popular, não é? Isso é super importante de nós pensarmos, não é? Bom, motivos: crise interna, vamos lembrar? Conjuração baiana, não é? A Bahia, desde que, na verdade, o Nordeste como um todo, desde a crise aurífera, quando nós tivemos os holandeses começando a concorrência nas Antilhas, ela vivia em crise, o açúcar sempre em crise, porque não conseguia lidar com essa concorrência que vinha das Antilhas, né? Ou mesmo do açúcar de beterraba na Europa, perfeito? Então, é um problema relacionado exatamente à transferência, então, da capital, que demonstrou isso. Demonstrou que as atenções estavam voltadas, então, para o ouro, né? Com a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, nós acabamos por ter, então, um esquecimento, né, do Nordeste, que aumentou muito a carestia. Vamos lembrar, então, o fato de que, com o açúcar, a região passou a produzir quase que apenas açúcar. Então ela dependia de gêneros alimentícios que vinham de outras localidades, que vinham através dos chamados atravessadores, chegavam muito caros no Nordeste, iam passando de mão em mão, comprava X, vendia X mais Y, e vendia então para outro que colocava X mais Y mais E, e aí chegava muito caro no Nordeste. Altos impostos também, no Brasil inteiro os impostos que vinham da coroa, né, determinados pela coroa, a concentração de comerciantes portugueses na região. Os brasileiros eram mais produtores, né? Os comerciantes portugueses acabavam, de certa forma, sendo aqueles que eram os mais ricos e controlavam a região, né? Quais foram as ações? Eles fizeram então uma ação de panfletos em igrejas, em casas comerciais, para poder exatamente divulgar aquilo que eles iriam fazer revoltados. Isso, elite, escravos, né? Juntos. Esse foi o vacilo, esse foi o erro. Consegue entender? Ou seja, eles colocaram em panfleto exatamente aqueles que eles iriam fazer. Rapidamente foram descobertas, investigações feitas, prisões, não é? Grande parte dos líderes eram alfaiates. Por
adesão popular e as consequências. Houve então investigação, né, e prisão. Luiz Gonzaga das Virgens e Domingos da Silva Lisboa delataram os outros envolvidos, então também tem traição aqui. Eles delatam, eles falam quem são os outros. Líderes afrodescendentes foram presos e condenados à morte. Aí você vê um tratamento diferenciado que havia com os membros da elite, né, e da população carente, da população comum, porque esses foram condenados à morte por enforcamento, enquanto os líderes das classes altas foram condenados à prisão. E muitas vezes nessas condenações eles eram libertados tempos depois. Bom, temos então a nossa aula, temos então o nosso capítulo aqui, né, bem detalhado para vocês. É claro que vocês não vão parar por aqui, vocês vão ver esse vídeo várias vezes, vocês vão se dedicar e lembre-se de olhar as instruções todas que estão indo junto com esse vídeo, para que vocês estejam preparados para a nossa dinâmica. Bora lá, oitavo ano! Começou a sala invertida para vocês. Bora lá!